Ai, acho que agora tá indo. Então, boa noite a todos de novo. Acabei não gravando a primeira parte, mas vou falar a segunda. Então, assim, a gente vai dar alguns recadinhos, né? Com relação ao funcionamento da casa. A primeira também, não menos importante, é para a gente desligar os celulares, né? Então, deixar no modo avião, se possível. E isso tem a ver, inclusive, com o trabalho da espiritualidade. A gente tem as matrículas estão ainda abertas para o curso de educação mediúnica, né? As aulas começam amanhã, às 8, das 8 às 10. Amanhã a aula é presencial, aqui na casa. Então, quem ainda tiver interesse e não fez a matrícula, procure a secretaria para poder fazer. Uma outra novidade é que a partir do dia 15 de fevereiro, a casa vai estar abrindo aos sábados. Então, na verdade, é uma vez por mês. Então, no mês de fevereiro vai ser no dia 15. Vai ser das 12 às 16, das 14 às 16, então das 2 às 4. E aí vão ser temas relacionados à família, à saúde mental. Nós vamos falar sobre atividade física e depois também vai ter um fechamento com a doutrina e vai ter passe de limpeza, né? A doação de alimentos não perecíveis também a casa aceita por conta das cestas básicas que a gente monta, né? São várias famílias que são atendidas. Então, se alguém tiver vontade, puder, né, fazer a doação, também entregar na secretaria. Tem sobre as aulas de yoga, né? Que tem aulas de yoga às quintas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite. Também a gente tem o nosso bazar, né, que funciona de segunda e quarta, e a biblioteca e a doação de lã para os quadradinhos do amor, que é uma tarefa que as tarefeiras da casa fazem, né? Com essa doação de lã, a gente faz os quadradinhos, monta cobertores, mantas e tudo isso daí é doado para instituições, asilos, creches, maternidade, né? Para as pessoas que precisam, tá bom? Então, esses são os recados. Agora eu vou fazer envolvimento. Então, nesse instante, nós vamos fechando os nossos olhos físicos, nos acomodando nas cadeiras, sentindo a energia que transcende essa sala. Essa energia, ela vem dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores pessoais, da nossa casa, que todos juntos trabalham em prol das tarefas aqui desenvolvidas, das nossas necessidades, do nosso aprendizado. Então vamos agradecer essa oportunidade, que possamos encontrar aqui aquilo que viemos procurar e sempre aprendendo com cada palavra, com cada gesto, com cada ensinamento, e que possamos sempre ser gratos por este momento e por esta casa bendita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E com muito carinho vamos envolver o palestrante da noite,
que trará os ensinamentos do Evangelho. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Ainda estou com a voz meio grossa, né? Mas vai melhorar. Um dia melhora. Que bom ver a casa com bastante pessoas numa noite chuvosa. Isso significa que nós estamos nos melhorando ou procurando nos melhorar um pouquinho mais. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz hoje a progressão dos mundos. A gente acha que só existe o nosso mundo, né? Nós vamos estar aqui sempre, mais ou menos. E aqui diz no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, diversas categorias de mundos habitados. E eu vou ler só o primeiro item, daí a gente pode conversar. No item 3, diz o seguinte: resulta do ensinamento dado pelos Espíritos que os diversos mundos estão, uns em relação aos outros, em condições muito diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. De sua totalidade, há aqueles cujos habitantes são ainda mais inferiores do que os da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros ainda lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Então, nós estamos apenas no segundo estágio dos mundos, né? Nós saímos dos mundos primitivos, olha que bênção. Já passamos um círculo, estamos no mundo de provas e expiações. Vamos estar eternamente? Não. Vai depender muito de nós. Essa que o mundo vai acabar, não sei o quê, isso não é uma realidade. O mundo, ele vai ser para sempre. Nós é que podemos não estar nesse mundo. Nós já passamos pelos mundos primitivos, que são os mundos da primeira encarnação. Por isso nós dissemos que aqui, no estágio que nós estamos, nós não somos marinheiro de primeira viagem. Não é a nossa primeira encarnação. São muitas, e muitas mesmo. Tem pessoas que dizem que são mais de 500 para chegar no estágio que a gente está. Por quê? Porque Deus é tão bom, tão justo, tão generoso, que Ele nos dá a oportunidade do crescimento através do amor. Ele mesmo, quando pronunciou a palavra amor na Terra, a Terra chegou até a estremecer. Mas nós, né, cabeção que somos, achamos que a gente pode tirar vantagem, cortar caminho, chegar mais rápido. E aí a gente vê que não é bem assim. A gente vai cortar o caminho, pega um atalho aqui, não tem saída, tem que voltar de novo, reencarnar de novo. Então, se a gente seguisse uma linha reta, com certeza a gente conseguiria atingir o objetivo de estar num mundo feliz mais rápido. Mas isso não é para nos desanimar, porque Deus não privilegia ninguém. Ele nos criou todos iguais, simples e ignorantes, com uma angelitude. A angelitude seria os mundos felizes, os mundos celestes, né? Nós vamos chegar lá? Não tenho dúvida. Vai demorar? Eu não posso dizer por vocês. Por mim, eu diria que vai demorar muito, mas muito mesmo, porque só depende de mim. E nós, muitas vezes, nos achamos espertos demais e queremos dar saltos. E na espiritualidade,
no nosso progresso espiritual não existe salto, existe entendimento e o nosso progresso ele é paulatino. Eu só consigo subir um degrau depois que eu aprendi realmente aquela lição. Tem uma frase de uma música que diz que a prece nos liga direto a Deus. Mas a prece que Deus escuta primeiro é a prece que nós fazemos com as mãos. Não é só com as mãos no sentido de orarmos, no sentido de estendermos a mão ao próximo. Aí a gente pode começar a fazer com que o nosso mundo de provas e expiações melhorem e a gente possa, assim, ficar um pouco mais fácil de atingirmos um mundo intermediário. Porque onde nós estamos, o mal ainda predomina. O primitivo, nós seremos primitivos. Então, nós viemos sem karma nenhum. E aí criamos os nossos karmas. Agora, nós já viemos com os karmas que criamos, e nós estamos num mundo intermediário, onde o mal ainda predomina. A gente diz, mas o mundo hoje, se a gente for olhar a história, o mundo é bem menos mal do que já foi. Nós já somos bem menos mal do que já fomos. Mas ainda temos muito a aprender. Porque muitas vezes nós nos perdemos, na maioria das vezes, pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Porque a gente muitas vezes diz, eu não sou mais orgulhoso. Não, óbvio que não somos. É só pisar no calo da gente que a gente mostra realmente como a gente é orgulhoso. Ainda somos muito egoístas. Nós temos ainda uma necessidade que não deveríamos ter mais de satisfazer o nosso ego. E nosso ego seria bom se fosse coletivo. É bom para todos? Nossa, então é bom para mim. Não é bom para mim, para o outro, né? Não é tanto problema meu. Será que não? É sempre problema meu. Nos mundos primitivos, nós somos destinados às primeiras encarnações da alma humana. E depois nós vamos para os mundos regeneradores. O que acontece nos mundos regeneradores? O próprio nome já diz, né? Nos quais as almas que ainda têm o que expiar vão buscar novas forças. Muitas vezes a gente não para, pensa, reflete um pouquinho, mas por que eu estou vivenciando isso? Eu não plantei isso. É só fazer uma reflexão. Eu posso realmente não ter plantado nessa encarnação. Então eu trouxe, então é kármico. Se hoje nós somos o melhor resultado de nós mesmos, desde o dia que Deus, nosso Pai, resolveu nos criar. Eu nunca fui tão bom como eu sou hoje. Nós nunca fomos tão bons como nós somos hoje. No meu caso, e ainda sou isso, então nós temos muito a caminhar. Isso eu gostaria que vocês encarassem como um incentivo, que Jesus disse que nós somos criados simples e ignorantes ou uma angelitude. Olha que beleza. Jesus disse que um dia nós vamos ser anjos. Não é por mágica, não. Não é por privilégio. Porque ele é mais bonitinho? Não. É através dos nossos próprios esforços. E na hora de dar o testemunho, na hora dos nossos próprios esforços, de vivenciar os nossos problemas, muitas vezes a gente dá uma fraquejada, né? Muitas pessoas dizem, isso é falta de fé. Ou a minha fé, hoje ela está muito fraca. Não existe fé fraca, nem falta de fé.
Todos nós nascemos com a sementinha da fé dentro de nós. Cabe a nós fazer com que ela cresça, com que ela dê belos frutos. Mas só depende exclusivamente de nós. Nos mundos regeneradores, como o próprio nome já diz, nós vamos resgatar mais débitos do que em outros mundos. Mas, passando pelos mundos regeneradores, nós vamos chegar onde a maioria acha que vai ou desencarnar, nos mundos felizes. Vou dar uma injeção de éter em todo mundo. Vai não. Nós vamos ficar aqui mesmo. Esse aqui mesmo, nós vamos estar na erraticidade, a maioria de nós. É aqui mesmo. É tão perto que a gente ele se entrelaça com o nosso mundo. É aqui que nós vamos estar. Até que a gente possa alçar um voo maior. Mas para alçar esse voo maior, é de bom grado que eu me melhore, que eu venha ao recomeço fazer a segunda-feira curas, não, é curas, né? Fazer uma assistência de curas, mas eu venho despreparado em todos os sentidos, principalmente emocionalmente. Saio de casa, nessa vida atribulada que a gente tem, pega essa Anchieta toda parada, ou em São Paulo, ou em São Bernardo, não importa. Já chega aqui totalmente estressado. Mas vamos sair 10 minutos antes. Vamos tentar não nos estressarmos com o trânsito. Aquela fechada que nós levamos, vamos pensar que aquela pessoa não fez por mal. E se ela fez, é problema dela. Mas vamos acreditar que ela está com uma necessidade muito grande de chegar ao ponto que ela está se dirigindo. E direcionar a ela bons pensamentos. Está com Deus. Deus te abençoe, porque pensamento toma forma. Mas infelizmente, na maioria das vezes, não é isso que a gente faz. A gente despeja um caminhão de abobrinha em cima da cabeça do pobre coitado, né? Que é uma energia. Ele é uma energia, eu sou uma energia, as abobrinhas, nada contra a abobrinha, gente, que eu derramei em cima dele, também é outra energia, que pode ser boa ou ruim, depende da energia que eu coloquei aí. E vai atingi-lo, mas vai voltar para mim. E muitas vezes eu não tenho essa consciência do que eu desejo ao outro, eu estou desejando para mim mesmo. É a minha plantação. A nossa plantação, ela é livre. Eu planto o que eu quiser. Mas, se eu plantei abobrinha, como eu me referi, chega na hora de colher, eu não gosto de abobrinha. Eu queria tanto um abacate. Então, eu vou ter que engolir a abobrinha. Não tem outro jeito. Trocando em miúdos, são os nossos dias. A gente faz para o universo, para a natureza, para o outro, alguma coisa, e depois colhe. Porque pensamentos tomam formas, e esses pensamentos retornam para nós. Quando a gente verbaliza, é um pouco mais difícil ainda, né? Então, quando a gente desencarnar, tem uma frase do Chico, que acho que foi em 1950, 48, que causou o maior tititi no meio espírita, que ele verbalizou uma frase dizendo o seguinte: nem todos que morrem desencarnam. Uma palestra. Foi no Pinga Fogo. Não foi no Pinga Fogo, foi antes. E isso ficou meio assim, para os espíritas que estudavam, ficou meio assim, como assim? Eu morro e não desencarno. E depois ele explicou de uma forma mais clara
que muitos de nós, ao desencarnar, queremos ir para um lugar bom, claro, quem não quer, né? Eu quero ir para o nosso lar, é o céu do espírita. Oh, coitado, está no umbral, mas é o céu do espírita, é melhor do que a terra. E ele disse, nem todos que morrem desencarnam, porque ele completa dizendo, a maioria de nós, se conseguirmos sair do túmulo, se arrastando, está de bom tamanho. Porque nós não nos preparamos, não é para a morte não existe, para a vida após essa vida. Então a gente lê alguns livros, e a doutrina espírita é rica, essa literatura, mas tem alguns livros que nos levam a supor que desencarnou, virou santo. Virou não. Eu vou ser exatamente o que eu sou. E eu vou chegar do outro lado exatamente como eu estou. Então, se eu tenho diabetes, eu vou chegar do outro lado com diabetes. Eu não vou chegar curado, não. Se eu tenho o hábito de falar mal dos outros, eu vou chegar lá ainda assim. Então é bom a gente ir nesse mundo que nós estamos de provas de regeneração, já em início de regeneração, começar a nos melhorar e amanhã estarmos num mundo regenerado, onde o bem já vai ser um pouquinho maior do que o mal. Nós já vamos ter as pessoas se amando um pouquinho mais, não desejando ao outro aquilo que não queria para ele, que não acontece ainda no estágio que nós estamos. Principalmente quando a gente trabalha, a gente vê tanta gente desejando mal para o chefe, ou coitado do chefe. Mesmo que ele queira se melhorar, que ele queira ser um bom chefe, ele não consegue. São muitas energias. E nós temos uma culpabilidade nisso, né? Em vez de a gente desejar mal para o chefe, sou chefe de ninguém, tá? Já estou aposentado, graças a Deus, não tenho mais que passar por isso. Mas a gente é craque em criticar o chefe. Se a gente se colocar no lugar dele, será que a gente faria igual? Com certeza faria pior, né? Mas a gente acha que não. Então nós somos muito bons em julgar. E nós devemos um dia, com certeza, chegarmos nos mundos felizes. Mundos felizes é a morada dos espíritos que já estão depurados, né? Ele não tem mais essa matéria que nós temos, esse corpo tão pesado. Para o próximo estágio que nós vamos, ao desencarnar aqui, nós vamos ter um corpo um pouquinho mais sutil que esse, mas muito denso. Não tenham dúvida. Alguém já leu alguma obra do Inácio Ferreira? Não. Então, ele deixa bem claro isso. Chico mesmo dizia, ao desencarnar eu vou chegar na espiritualidade exatamente como eu estou aqui. A morte não promove milagres. É apenas um portal. Eu atravessei esse portal e vou fazer parte do mundo que é uma morada de Deus. Jesus disse que ensinar a outra morada, onde nós, quem sabe, se possível, apreender para nós mesmos. É igualzinho aqui. A encarnação ou a reencarnação, como nós estamos reencarnados, não somos só encarnados pela primeira vez, ela não é um castigo, como muita gente pensa. Muita gente acha que a reencarnação é um castigo pelo que eu errei na encarnação anterior. Não. A reencarnação é uma oportunidade que Deus nos dá por nos amar. O objetivo de Deus, ele não faz nada sem um objetivo, é que a gente um dia chegue à angelitude.
Mas para chegarmos à angelitude, nós temos um caminho a percorrer. E muitas vezes esse caminho é de rosas, cheio de espinhos. Cabe a nós retirarmos os espinhos. E muita gente vê o espinho como algo muito ruim. Tem uma historinha da Rosa, não sei se vocês conhecem, que ela era muito orgulhosa. Uma rosa linda, divina, maravilhosa, mas ela reclamava toda hora que tinha um sapo no pé dela. E todo mundo passava, ai, um sapo. Ninguém falava da beleza da rosa. E aí ela começou a criticar o sapo, até que o sapo resolveu se mudar. E aí a rosa começou a definhar, a morrer. Por quê? O sapo que estava ao seu pé comia todas as formigas para não machucar a rosa. Aí ela foi implorar ao sapo para voltar a morar na base da rosa. E muitas vezes essa rosa somos nós. Nós queremos ser amados cada dia mais pelo nosso companheiro, pela nossa companheira, pelos nossos filhos. Mas a gente retribui esse amor? Será? Que amar é difícil. Amar, a gente tem que fazer concessões. Mas aí é que está o bom da questão. Porque quando eu amo realmente, eu começo a tolerar a pessoa, a amar, a conviver. E amanhã, quando essa pessoa partir, nós vamos sentir tanta falta, nós vamos sentir saudades até do cheiro do xixi, quando ela estava acamada. E muitas vezes a gente reclama. Se hoje nós estamos no nosso melhor momento, exige ainda de nós uma reflexão para que a gente possa vir a crescer sem dor, sem culpa. Os espíritas costumam dizer que nós devemos fazer a nossa reforma íntima. Eu acho que a gente não deve fazer. Seria de bom grado que eu começasse a fazer a minha reforma íntima. E fazer uma reforma íntima é difícil. A gente vai começar um dia, o dia que eu quiser, nessa encarnação, em outra, problema meu. Mas é bom que eu comece o quanto antes. A gente já não gosta de fazer uma reforma em casa, não é? Dá trabalho, muita sujeira. Imagine fazer uma reforma íntima dentro desse corpo, não é? Dentro desse espírito, porque esse corpo tem 70 e poucos anos nessa existência, talvez não tenha tanta sujeira assim, né? Imagina. Mas ele é secular. Quantas vezes esse espírito já esteve aqui como Maria, José, João, e hoje está como Hélio. E amanhã vai ser Manuel, não sei. Quanta sujeira a gente tem dentro de nós para retirar. Então, começar essa reforma íntima é difícil, mas é necessário. E quando eu decido começar, vamos começar pelo problema mais pequenininho que a gente tem, pela aquela deficiência tão pequena, falar mal do outro. Nossa, é tão difícil deixar, né? Mas é possível. E é um defeito pequeno. Não vá querer tirar aquele defeito tão grande, porque se o pequeno já é difícil, imagine o grande. Nós vamos por etapa, não é que nem mineiro, comendo pelas beiras, e vai conseguir. Mas depende só de nós. E quando eu começo essa reforma íntima, funciona mais ou menos assim. Comecei. Então eu tenho um defeito que não me incomoda. Aí quando eu comecei a tirar esses defeitinhos pequenininhos de mim, aquele outro que eu nem pensava que eu tinha, começa a me incomodar. Que a gente vai percebendo isso. A gente é craque em perceber isso no outro.
No outro a gente percebe isso com uma facilidade grande. Mas quando eu percebo no outro esse problema, é porque esse problema está muito latente dentro de mim. Eu vivencio esse problema e ainda não caiu a ficha para mim. Se alguma coisa no outro me incomoda muito, é porque eu tenho esse problema muito forte dentro de mim. Mas a gente vive, né? Muitas vezes a gente vê a população, e quando eu falo população, somos todos nós mesmos, né? A multidão procurando em templos, em igrejas, nas ruas, procurando por Deus, o tempo todo, né? E eu percebo que a multidão já está até desanimada de tanto procurar e não achar. Por quê? Porque não faz uma reflexão de procurar Deus dentro de mim mesmo. E é aí que Ele está. Ele não se esconde dentro de mim. Ele está dentro de mim. Eu não preciso me trancar num quarto, ou estar num centro espírita, ou numa igreja católica, de joelhos, implorando a Deus por alguma coisa. Eu posso conversar com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar. No Evangelho, na Bíblia, Jesus nos recomenda que a gente se tranque no nosso quarto e converse com Deus, para depois ir ter com o nosso inimigo. E muita gente vai, chega em casa, entra no quarto, tranca, passa a chave para ninguém entrar, né? Vou conversar com Deus. Não precisa não. O nosso quarto, que diz o Evangelho, é esse corpo. Eu faço uma introspecção, converso com Deus, me entendo com Ele, Ele sempre me entende. Eu é que não, na maioria das vezes, não o entendo. Está resolvido o problema. Ele já me dá todas as orientações. O problema é eu sair e ir ter com o próximo, tentar aplicar esses ensinamentos. Aí é mais difícil, porque o vivenciar é difícil. Eu conheço uma pessoa em Uberaba, uma médium, se eu lembrar o nome eu vou falar, que ela é psicógrafa. E ela faz esse trabalho, sei lá, há quantas décadas. E uma vez ela nos disse assim: estou preparada para fazer parte da equipe de vocês. Como assim? Que equipe que nós temos? Não, vocês são um grupo de pais e mães que têm um filho na espiritualidade. Eu falei, nossa, você pensa nisso? Penso, mas não me preocupo, porque eu estou preparada se eu perder um filho. Lenita. Falei, cara, que besteira que você está falando. Falei, nossa, eu faço esse trabalho há tanto tempo que eu já tenho uma ideia muito real do que vocês passam. Tomara que você fique só com a ideia. Passaram-se alguns anos. Uberaba é dividido pela Anhanguera, não, pela Chico Xavier, que é a Anhanguera mesmo, a continuação. Rodovia Chico Xavier. E ela é dos dois lados. E ela mora ainda do lado da cidade, que é um sítio, não sei, do outro lado. Tem 2 filhos e uma filha. E o filho mais novo foi no sítio e atravessou a Chico Xavier. E passaram 4 carretas em cima dele. Ele foi reconhecido pela mão por causa de um anel. Essa mulher entrou em desespero, ligou para a gente e nós fomos lá tentar consolar. Não tem como consolar. É abraçar e chorar junto. E não comentamos nada, nem lembrava da fala dela.
quando ela de repente falou assim, eu não sei onde eu estava com a cabeça, quando disse a vocês que eu estava preparada para vivenciar nessa existência essa experiência. Eu não fazia a mínima ideia do que era. Então o fato de a gente conhecer é diferente da gente vivenciar. Ela, por psicografar há, não sei, 30 anos talvez, a maioria só cartas de entes queridos, de filhos, ela tinha a ideia que ela já estava até reconfortada. Só que não. Vivenciar é diferente. Se alguém nos chega e diz, estou com câncer de mama, a gente, claro, tenta confortar e dizendo que vamos passar por essa dificuldade. Mas se for no nosso corpo, a gente reage diferente. O vivenciar é o X da questão. E muitas vezes nós esperamos que Deus faça um milagre por nós. Ele já fez o maior dos milagres por todos nós. Ele nos deu o dom da vida. O restante depende de nós. Deus não vai fazer por mim. Eu peço e Ele me envia recursos no ato. O fazer é meu. Eu devo ir atrás e fazer. Mas Ele me orienta, sempre. Eu costumo sempre dizer que Jesus, eu amo Jesus. Jesus é tão bom, tão justo, tão meu amigo. Só que, tem sempre o só que, né? Ele está sempre comigo. Só que, nem sempre eu estou com Jesus. Essa é uma verdade. Por mais que a gente diga não, muitas vezes na nossa existência a gente só lembra de Jesus nos nossos momentos mais difíceis, né? Quando a gente está com um problema em casa, um filho, um emprego, com o nosso petzinho, aí a gente lembra de Jesus, mas Ele está ali o tempo todo com a gente. Nós, muitas vezes, nem lembramos que Ele existe. Ele já fez tudo o que Ele podia por nós. Ele deu sangue por nós, Ele deu a vida por nós. E pediu que nós apenas nos amássemos uns aos outros, como Ele nos amou. Se nós, muitas vezes, até esquecemos que amamos Jesus, porque não lembramos dele, né? Então ainda cabe a gente aprender um pouquinho mais da lição. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Eu já ia voltar agora. Então, mais uma vez, vamos nos confortando na cadeira, relaxando, agradecendo, né, por esse momento, por esses ensinamentos, nos concentrando agora para a próxima tarefa, que vai ser o passe e a transfusão para quem tiver que fazer. Nos conectando com os mentores da casa, com os nossos mentores pessoais e agradecendo pela cura, pelo ensinamento, pela palavra, pelo amor que a gente recebe nessa casa bendita. E nesse momento, no centro desse salão, observamos a nossa mãe
Maria Santíssima, que nos acolhe e nos protege com seu manto. E para ela vamos fazer a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que somos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus.